Salmo 122. Eu não sei se você já tem se apercebido ao longo da sua carreira cristã, da sua jornada, quantas formas variadas o Senhor tem de nos desafiar, ou nos consolar, ou mesmo nos direcionar. E hoje nós vamos tratar um assunto muito significativo e interessante ao mesmo tempo, e eu espero que seja para você um desafio e um despertar para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, e Ele vai continuar fazendo, sem dúvida, porque é pela graça dEle que tudo tem acontecido e para a glória dEle, e nós apenas somos os beneficiados de fazermos parte disso. O versículo 1 do Salmo 122, eu estava ali pensando enquanto cantava, acredito que é o verso mais antigo que eu tenho de lembrança da minha infância. Meus pais se converteram, foram convertidos ao Senhor em 1958, na Igreja Batista das Perdizes, em São Paulo. E eu tinha 2 anos na época, e lógico, obviamente que eu não tenho lembrança alguma desse período de 2 anos, né? Eu acho que a lembrança que eu tenho mais antiga da minha infância foi quando eu bebi um copo de Cândida. Então vocês perceberam que eu não era muito fraco não, né? E eu não sei se eu devia ter ali, acho que uns 4 anos de idade mais ou menos, que acho que é o máximo que eu consigo voltar no tempo, na minha idade. E depois eu tenho alguns lampejos da igreja que eu frequentava, e quando nós saíamos à noite para pregar o evangelho nos bairros ao lado, e a gente atravessava o rio Tietê, numa ponte de tambores. Eram tambores amarrados, e a gente atravessava para ir para o lado de lá, saindo de São Paulo, do Jaguaré, para ir para Osasco. E era um medo terrível, né? Porque o rio era largo, não era tão poluído quanto é hoje, ele era cheio, e aqueles tambores, né, de noite, sem iluminação, sem farolete, sem nada. Então tem alguns lampejos. Mas na época que eu tinha uns 4 anos de idade, eu pedi água para minha mãe estava lavando roupa, e enquanto ela foi pensar de pegar água, eu olhei e eu vi em cima do poço, sabe aqueles poços, né, que pegava com balde lá, eu vi em cima do poço um copo com água. Então eu já me dirigi para lá e tomei o meu copo de água. Aí minha mãe chegou com a água, eu falei: mãe, já bebi a água. Falou: que água você bebeu, menino? Falei: aquela que estava ali. Minha mãe quase teve um treco, né? E aí nós éramos inquilinos, nós morávamos num porão em São Paulo, e a dona da casa era uma portuguesa, né? E aí quando minha mãe começou a gritar lá embaixo, a portuguesa desceu, e do jeito que ela desceu, ela já desceu com uma lata de óleo, e já pegou uma colher, não lembro o tamanho, com óleo, e falou: ele tem que jogar óleo nele, tacou, encheu de óleo. Imagina que eu virei do avesso depois, né? Depois de tomar aquela carga de óleo, que era o medo do que a Cândida ia fazer, a água sanitária ia fazer dentro de mim, né? Então acho que é porque eu sou mais alvo do que a neve por dentro já, né? Que a água sanitária já deu uma purificada lá por dentro. Mas eu me lembro do Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí tinha um cântico, né? A gente cantava um corinho, como nós falávamos lá, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Então a gente cantava quando criança. Então, sem dúvida, são textos da palavra que já acompanham a minha vida por meio século já. Meio século. Porque eu tenho lembrança de 5, 6 anos, né? Estou com 59, então já
53 anos andando com Jesus, com lembrança. Convertido desde 1968, eu tinha 12, então são 47. Vamos acompanhar esse salmo que é muito precioso e ele vai ser, como eu disse, um grande desafio para nós, ao mesmo tempo um grande estímulo e um desafio diferente com respeito à nossa adoração, ao nosso comportamento com respeito à adoração ao Senhor e mesmo a este lugar aqui. E eu vou explicando para você ao longo da nossa exploração aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés dentro as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O brasileiro, ele não é necessariamente conhecido como um povo patriótico. Nós temos mudado esta realidade nossa de um tempo para cá, nessa geração aqui, desde o pessoal das caras pintadas lá, né? Então, antes daquela época, a coisa era pior ainda, né? O brasileiro não tinha a menor ligação com o país que a gente vive. E, enfim, de fato, o fato é que nós não somos no mundo conhecidos como um povo patriótico, né? Nós somos um povo que temos orgulho do país em termos da beleza que o nosso país tem, mas nós não temos orgulho da nossa nação, isso como um todo. Se você pensar, por exemplo, no povo americano, né? O povo americano é conhecido como um povo patriótico. Toda casa quase que tem uma bandeira americana lá. Eles têm bandeira americana no seu carro. O camarada vai montar, se você já viu aqueles programas na televisão, ele manda fazer uma moto personalizada, ele já coloca uma bandeira americana. E ele é todo, né? O sonho de todo americano, desde criança, fazer uma excursão para Washington. De cultura deles. As escolas promovem, ao longo do seu currículo, viagens, excursões à capital do país. E então é muito comum quando você chega naquele lugar, dependendo da época que você vai, na época de verão, você vê aquelas excursões, centenas e centenas de ônibus que param naquele lugar, e você vê, quando abre aquelas portas daqueles ônibus, aquelas crianças descem, os olhos deles brilham por estarem naquele lugar que é a capital da nação. Há outros países na Europa e outros lugares em que você já deve ter ouvido dizer a respeito desta ligação forte que existe da pessoa com seu país ou com uma certa cidade, no caso ali a capital do país. Mas eu acredito, irmãos, pelo texto bíblico, e esse salmo de hoje mostra isso com uma realidade muito forte, que nunca houve um povo, pelo menos uma época da sua história, que tenha sido tão patriótico com respeito a uma cidade, a uma nação, como foi o povo de Israel, nos tempos do rei Davi. E mesmo na história da nação, com tudo o que acontecia com a nação, hoje mesmo os judeus voltaram para sua terra, eles têm uma ligação com aquele lugar, apesar de todo o perigo que está em volta daquele lugar. Muitos deles optam por sair de lugares seguros do mundo, em que o índice de criminalidade ou de perigo de vida é praticamente zero, para morar em Jerusalém ou na Palestina,
aonde eles correm risco de vida diariamente. Porque a qualquer momento uma guerra deflagra, a qualquer momento uma bomba em algum lugar acontece e mata pessoas. Mas os judeus que estão lá, eles estão lá porque eles amam aquele lugar. O Salmo 122, quando nós estamos olhando aqui, Cântico de Romagem é o tema. Nós estamos nesta série que começou no 120. E logo na frente diz de Davi. Então este salmo é atribuído a Davi. Embora muitos estudiosos questionam esta identificação do Salmo 122 com Davi, todo o salmo combina perfeitamente com Davi. E há uma solução simples para resolver essas questões, né? Por exemplo, eles acham que não foi Davi, porque Davi está falando de uma estrutura da cidade que era além da sua época. Por exemplo, na época de Davi não tinha o templo. A casa do Senhor, que é o templo, não tinha o tabernáculo. Nos tempos de Davi, ainda não era comum a peregrinação a Jerusalém, até porque durante parte do reinado de Davi, Jerusalém nem era de propriedade do povo de Israel ainda, foi ele que conquistou a cidade. Então, por conta disso, esses estudiosos e teólogos, eles querem trazer este salmo para uma época pós-cativeiro, junto com outros salmos que são definitivamente pós-cativeiro dentro deste grupo de 15, por exemplo, Salmo 126, que eu já expus para vocês aqui, é um salmo pós-cativeiro, né? Nós já vimos isso aqui. Então, na verdade, o que acontece aqui é que Davi escreveu este salmo para expressar a alegria que ele tinha no coração com respeito à nova capital do reinado de Israel. E também para encorajar o amor e a lealdade do povo de Israel para com este local. Então, a confusão que é feita em torno do Salmo 122 é porque o Salmo 122, ele tem dois momentos distintos. Ele tem um momento em que ele foi escrito por Davi, na época de Davi, no contexto de Davi, e ele tem o tempo em que o saltério foi compilado, foi juntado, quando alguém juntou os salmos e decidiu colocar este salmo neste grupo de 15, chamado o Salmo dos Degraus, que os peregrinos cantavam quando iam para Jerusalém. Porque, de certa forma, eles foram contagiados pela alegria indizível que tomava conta de Davi, quando Davi pensava e quando Davi se expressava com respeito a Jerusalém. Agora, olha só onde nós estamos começando a entrar na nossa mensagem hoje à noite. A ligação que Davi tinha com aquela cidade era tão forte e a alegria era tão grande que ele compôs um cântico sobre a cidade que expressava a sua alma com respeito àquele lugar, encorajava pessoas a ter o mesmo sentimento e foi colocado mais tarde dentro de um grupo de salmos de pessoas que caminhavam para aquele lugar e tinham a mesma expectativa de chegar naquele lugar. Então, se você está acompanhando no Salmo 120, eles estavam lá no meio dos gentios, espalhados pelo mundo, né? As tendas de Quedar, ele está falando de Meseque. No 121, nós vimos que provavelmente era o cântico noturno em que eles entoavam no último acampamento que eles faziam, porque no outro dia eles chegariam a Jerusalém. E o Salmo 122. Finalmente eles chegaram em Jerusalém, entraram em Jerusalém. Seus pés estão dentro dos portões. E eles entraram
em Jerusalém. Jeroboão, ele é um rei alguém que tornou-se um rei em Israel, nas tribos do norte. Ele vem depois de Davi. E Davi, quando ele estabeleceu o culto ordenado pelo Senhor em Jerusalém, então seu filho Salomão assumiu o governo. Quando Salomão morreu, Roboão assumiu o governo. E quando Roboão assumiu o governo, pela providência do Senhor e soberania, o Senhor fez com que a nação se dividisse, e as 10 tribos do sul, as 10 tribos do norte, ficaram ao comando de Jeroboão. E olha o que Jeroboão fez. Então Jeroboão, no seu reinado, mais tarde do que Davi, ele tentou minar esta unidade que havia da nação em torno dessa cidade. Que nós vimos na semana passada, montes, cidade e Jeová eram tudo sinônimo. Olhar para os montes era lembrar da cidade, automaticamente do Senhor da cidade, porque Jerusalém era a cidade do Senhor. Abre comigo em 1 Reis capítulo 12. E onde começa a história triste do povo de Israel com respeito à idolatria, por terem desobedecido o Senhor quando eles tomaram posse da terra. 1 Reis capítulo 12, no verso 22. Não, desculpe, verso 25. 1 Reis 12, 25. Jeroboão edificou Siquém. Então, se nós tivéssemos um mapa aqui, você está pensando na Palestina, então tem o Palestina, Mar Mediterrâneo, aqui um tracinho Rio Jordão, que dividia as duas partes da nação. Então, bem no sul, aqui no fim do Rio Jordão, tem o Mar Morto. Um pouquinho acima do Mar Morto, você tem Jerusalém. E um pouco acima de Jerusalém, a noroeste, você tem Samaria. Entre Samaria e Jerusalém, um pouco abaixo de Samaria, tem Siquém, que é essa cidade aqui. Então, ele, quando assumiu as tribos do norte, propositadamente, ele edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. Nós vimos sobre os altos a semana passada. E passou a residir ali. Então ele fez um palácio ali. Enquanto os reis Roboão tinham um palácio em Jerusalém, Jeroboão tinha um palácio em Siquém. Dali edificou a Peniel. Aí disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei tendo tomado conselhos, o que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. O camarada construiu uma cidade e fez altares semelhantes aos de Jerusalém, colocando 2 bezerros de ouro. Agora quando você ouve bezerro de ouro, o que você lembra? Lá no deserto,
Arão, enquanto Moisés estava lá no monte, Arão fez um bezerro de ouro. E qual foi a expressão que ele usou quando o bezerro de ouro estava pronto? Eis aí, Israel, os deuses que vos tirou da terra do Egito. E Jeroboão fez exatamente a mesma coisa. Não sendo suficiente um, fez logo dois. E colocou em dois lugares, porque as tribos do norte eram extenso. Criou 2 lugares e proibiu o povo de subir a Jerusalém. Por medo. Porque se o povo fosse sacrificar em Jerusalém, e ele mesmo diz, na casa do Senhor, eles vão retornar para Roboão, vão me matar. Então ele impediu o povo de adorar o Senhor lá e fez um lugar de idolatria. Ele fez uma festa no 8º mês. Porque no 7º mês havia a festa dos tabernáculos em Israel. E era em Jerusalém que eles subiam. Os peregrinos subiam na festa dos tabernáculos para adorar e sacrificar em Jerusalém. Pois ele fez uma festa e foi no 15º dia do mês. Era o mesmo 15º dia que era feita a festa no 7º dia. A festa dos tabernáculos, a festa das trombetas. Substituindo a adoração do Senhor. É grave, é importante, mas eu não vou entrar nesse pedaço porque nós temos algumas coisas mais profundas para nós hoje. Mas aqui, irmãos, tem uma lição profundíssima. Ele fez uma substituição do culto do Senhor. Levou a nação a adorar deuses, impedindo que o povo adorasse no lugar correto ao Deus. Substituição. E nós temos visto coisas semelhantes nesses nossos dias de maneira muito triste. A primeira menção de Jerusalém na Bíblia está em Gênesis 14. Vamos ler aqui rapidinho. Gênesis 14, numa passagem que você conhece. Versículo 18. Quando Abraão saiu para resgatar o seu sobrinho, que tinha sido levado cativo. Então ele voltou daquela batalha e ele encontrou-se com quem? Melquisedeque, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém. Salém era este monte, ali na região de Moriá. E ele trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era rei de Salém. Agora, é uma informação muito interessante, porque existem evidências arqueológicas de cerâmicas que foram descobertas com inscrições de que os jebuseus dominavam aquela região desde 3.500 anos antes de Cristo. Abraão é de 2166. Então, arredondados 1.300 anos antes de Abraão chegar nesse lugar, na região da Palestina, os jebuseus já habitavam neste lugar. E neste lugar específico. O que é curioso? O que é curioso, porque nos dias de Abraão, aparece Melquisedeque, que é um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era rei neste lugar, em Salém. E depois, em algum lugar da história, obviamente ele morreu, outros vieram, e os jebuseus assumiram a posse definitiva desse lugar, até os dias de Davi, que é cerca de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 1200 anos depois de Abraão. Jerusalém foi conquistada por Davi. Veja 2 Samuel comigo, 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão,
como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Zombaram de Davi, você não vai entrar aqui. Eles dominavam aquele terreno por 3.000 anos. Mas Deus tinha um plano para aquela cidade. Agora pense, se Deus tem um plano para um lugar, quanto mais Deus tem um plano para uma alma, para uma pessoa, como você que está aqui hoje à noite. Você viu? Sob o domínio por 3 milênios. E Davi vai e Davi toma posse. Você vê algo semelhante na sua vida e na minha? Quanto tempo servimos o inimigo? Sem saber muitas vezes. Talvez poucos de vocês aqui tinham consciência de que estavam servindo o inimigo mesmo. Alguém que deu essa notícia para você. Mas assim como esta cidade, que estava sob domínio daqueles homens, passou a ser a cidade de Davi, e consequentemente a cidade de Deus, nós um dia que éramos do inimigo, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nos tornamos definitivamente propriedade exclusiva do Senhor e templo da habitação do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? A cidade de Davi. Senaqueribe, mais tarde, quis invadir Jerusalém. Eu não vou ler a história, você pode ler depois lá. Está em tanto Isaías como está lá na história dos reis. E ele mandou uma carta dizendo, eu vou entrar na cidade. E eu vou destruir a cidade. E deu o currículo, eu já fui em tal e tal e tal e tal. E quem é que me impediu? Ezequias vai me impedir? Não foi ele que mandou derrubar os altos? Então ele não entendia que Ezequias derrubar os altos era uma coisa boa. Em obediência ao Senhor, era fortalecer-se com o Senhor quando Ezequias abandonou o pecado da idolatria no seu governo. Jeová vai libertar. Então o Senhor mandou o profeta Isaías dar uma informação para Ezequias. E o que ele disse? Ele não entrará na onde? Você lembra do texto? Ele não entrará na minha cidade. Ele não disse em Jerusalém. Ele não entrará na minha cidade. Ele não vai disparar uma flecha sequer. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E quando ele chegar na sua casa, eu vou matá-lo. Pode mandar avisar. E ele chegou nas portas de Jerusalém. Quando ele entrar, ele ouviu um rumor que estava havendo uma batalha lá atrás, no outro lugar. Então ele mudou o seu rumo, foi para outro lugar. Quando ele chegou na sua cidade, os seus 2 filhos o mataram. Os 2 filhos dele assassinaram o próprio pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Foi ali nessa cidade que
Davi trouxe a arca, veja no capítulo 6. Então, aqui eu estou fazendo um pano de fundo para você entender quando Davi escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi conquistou aquele lugar, Davi conquistou aquela cidade passou a ser a sua cidade, a cidade de Davi, a cidade de Deus. Então Davi tomou um propósito, porque a arca, desde os dias de Samuel, estava fora de Jerusalém. Então Davi mandou trazer a arca. Davi tomou, capítulo 6, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Aí foi quando ele fez aquela tragédia, né, de que ele, com toda a sinceridade do coração de Davi, mandou fazer um carro novo, encomendou na GM um carro 0 km, caprichado, uma Montana daquela joinha, traçou nas 4 rodas e pegou a arca do Senhor com todo cuidado, colocou na caçamba e vai transportar para Jerusalém. Subindo o monte de Jerusalém, adivinha? Deu um problema lá no transporte e a arca ia para o chão. E um cidadão quis ajudar e vai e apara a arca. Nome do cidadão? Uzá. E adivinha? Morto instantaneamente. Agora, se você está visitando aqui, deixa eu traduzir para você, que foi uma brincadeira contextualizante aqui. Davi mandou construir um carro novo. Pegou animais que nunca havia puxado canga. Tudo novo, cordas novas, tudo novo, e botou a arca do Senhor. E quando a arca estava sendo dirigida levada para Jerusalém, passou numa pedra lá o carro e ela foi cair. Quando ela foi cair, o Uzá colocou a mão e morreu instantaneamente. Davi ficou todo triste, todo chateado. O que aconteceu? Agora, irmãos, você sabe o que significa isso? Davi, eu estou falando de Davi. Davi desconsiderou uma coisa básica. Porque o Senhor, quando deu a instrução sobre a arca, ele disse que a arca tinha 2 varais, e esses varais estavam naquelas argolas de ouro, e era para ser transportada pelos levitas. Esse era o lugar, era a forma mais segura de transportar a arca. Agora você está entendendo que toda a sinceridade de Davi, todo o cuidado de Davi de fazer um carro novo, porque agora é uma outra época, já fazia 400 e tantos anos que a arca era transportada por pessoas. Nós estamos na era do avião, pessoal, vamos mudar o negócio. E Davi viu o Senhor matar uma pessoa. Todo mundo com boa intenção. E eu vou dar uma informação para você hoje à noite aqui. Boa intenção. Não é isso que o Senhor pediu para nós. Nós não cultuamos o nosso Senhor com boas intenções. Nós cultuamos o nosso Deus com a obediência à sua palavra exclusivamente. E quando o coração de Davi estava como água, é como Deus dizendo para assim: por que você está desse jeito? Eu já disse da minha palavra como transporta. Por que você não fez o que eu mandei? Então Davi chamou os levitas e pediu para os levitas transportarem a arca, e a arca chegou em segurança. E se você conhece o texto, enquanto a arca ia sendo transportada, estavam os instrumentos tocando, aquela banda tocando, e Davi dançava em frente à arca. A alegria que esse homem tinha era algo contagiante. Porque ele estava levando a arca do Senhor para a casa do Senhor, que ainda era o tabernáculo. Então, nestes textos, nós podemos notar
o tom do Salmo 122. O tom do Salmo 122. A alegria de Davi por aquela cidade, porque naquela cidade estava a arca do Senhor, estava a presença do Senhor. Na nossa sequência, esse é o terceiro salmo dos degraus, o terceiro salmo da peregrinação. Então o peregrino chega em Jerusalém finalmente, e a palavra-chave do salmo é a casa do Senhor. Aparece aqui algumas vezes, a casa do Senhor. O lugar físico onde Deus habitava, Jerusalém, que era o centro religioso e político da nação, que se misturava na pessoa do rei, tendo como exemplo básico o rei Davi. Por isso ele vai usar expressões aqui como justiça, né? E os tronos de justiça, e falar sobre a paz daquele lugar. Então eu quero destacar 3 coisas importantes para você com respeito a esta alegria de Davi, que contagiava as pessoas e levou os peregrinos a cantarem este cântico quando eles se dirigiam anualmente às festas de Israel. E você sabe onde eu vou chegar já já, não é? Então, primeiro, o coração regozijante do peregrino, versos 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não consigo traduzir em palavras para você o que estava no coração daquele homem. Mas eu posso dizer para você, nós temos vivido juntos, irmãos, por 30 anos, alguns de vocês. Outros 10, outros 5, outros 15, eu não sei. A minha família convive comigo esse tempo todo. A minha esposa há 33 anos comigo, e fora o tempo que ela convivia comigo na igreja, ainda quando adolescente, quando jovem, quando criança, quando bebê, porque eu a carreguei no colo, um pequeno detalhe. Não vem ao caso isso aqui. A alegria do meu coração de estar reunido com o povo de Deus. É só o que eu posso dizer para você. Porque eles vêm. Eles não lembram um dia, na vida deles comigo, que eu não tenha manifestado alegria. No nosso caso, do domingo, quando a gente vem para cá. Qual tem sido a sua atitude? Então você entende, quando você falta, já é um complicador. Porque eu não posso acreditar que alguém tenha alegria por estar na casa do Senhor e não vem na casa do Senhor. A menos que ele tenha um impedimento real, né? Alguns de vocês trabalham em turnos, né? Você pode dizer para mim que você entende o que diz aqui? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, entende, respeitando aí os tempos, eu vou falar para você já já. Aqui não é literalmente como no Velho Testamento, a casa do Senhor. Aqui é uma casa que foi dedicada ao Senhor para prestarmos o culto ao Senhor. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, semelhante ao templo do Velho Testamento. Ok? Mas quando o Davi está falando de dirigir-se para a cidade, era um dirigir-se coletivo, porque todas as tribos vinham para a cidade. É o que está escrito aqui. E quando nós vemos na vida do Senhor Jesus Cristo, ele manifestava isso, a alegria de estar na casa do Senhor. O que aconteceu com Jesus com 12 anos de idade? O povo foi para Jerusalém. E ele, a primeira vez que ele ia, não, a primeira vez não, ele ia anualmente, e aquele ano era diferente porque era o ano da sua maioridade. E aonde que ele foi? Ele foi para Jerusalém. E para onde que ele foi? Para a casa do Senhor. Seus pais foram embora,
pensando que ele estava lá na caravana, junto com o povo, e descobriram que não estava. E voltaram para procurar. E sai procurando na cidade. E de repente, ele chegou no templo. E encontra o seu filho no templo. E o que Jesus disse para eles? Eu não estou entendendo. Vocês não sabiam que me convinha estar aqui na casa do meu pai? Aonde Jesus tinha prazer de estar, irmãos? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Você tem prazer de estar na casa do Senhor? Você tem este anseio? Eu quero convidar você hoje à noite a resgatar isso no seu coração. Porque alguns de vocês perderam. Alguns de vocês lembram quando você se converteu. Quando tudo era novo para você, você não via a hora de chegar domingo. Agora você não vê a hora de chegar, eu não sei que dia. E o Senhor, como Ele não facilitou muito o meu caminho, porque Ele tinha um plano para mim, eu precisava trabalhar para ajudar minha família, e o primeiro emprego que apareceu, adivinha? Uma farmácia. E acontece o que na farmácia? Naquela época, pior que hoje, Neymar. Trabalhava no domingo e tinha escala. Domingo sim, domingo não, a farmácia abria. Pior, se tivesse um feriado no meio da semana e ela abrisse no domingo, fechava no feriado e abria no outro domingo, ou seja, 2 domingos que abria. Eu tinha 15 anos de idade. Sabe o que eu fiz? Com 15 anos de idade, eu chamei o patrão, meu primeiro emprego. Eu já tinha trabalhado informalmente, assim, tudo, né? Já tinha trabalhado na feira, já tinha trabalhado de vender chuchu na rua, que eu catava chuchu no meio do mato, saia para vender na vizinhança, né? Eu trabalhava no boteco, lá de casa, porque eu não queria jogar bola, eu queria ganhar uns trocadinhos, eu trabalhava no boteco lá, na vendinha da rua, para vender. Eu vendia arroz, vendia feijão, mas tinha que vender pinga para os pingus lá também, né? Fazer o quê, né? Rabo de galo. Enfim. Então, eu chamei o meu patrão e falei o seguinte para ele. Qual que é a possibilidade de domingo que a gente trabalhar, o senhor me liberar 4 horas da tarde? Porque no horário que eu trabalhava, não dava para ir nem de manhã nem de noite. E eu fiz um acordo com ele, 15 anos de idade. Não foi meu pai que foi falar com ele, eu falei com ele. Falei, eu saio 4 horas, eu chego cedo, eu deixo essa farmácia um brinco, eu lavo, eu limpo, eu esterilizo a seringa, eu deixo tudo arrumadinho, os remédios todos guardados, tudinho, 4 horas eu saio, porque eu preciso ir para o culto da igreja. Eu não via a hora de chegar o fim de semana para estar no meio dos meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que acontece com você? Que quando chega no domingo você tem tantas alternativas, tantas coisas que trazem prazer para você, que são maiores do que esse prazer que estava no coração deste homem, que queria estar na casa do Senhor. Pastor, mas eu posso adorar o Senhor lá em casa? Não pode. Tá bom? Não pode. Você pode, porque Deus está em todo lugar, mas quando o corpo está reunido, você tem que estar onde o corpo está reunido, porque foi o Senhor que mandou. Agora, o que eu estou dizendo para você é que esse negócio de você vir aqui forçado, pessoal, não vem não, porque não precisa vir. Eu queria que quando eu chegasse domingo de manhã, eu chego cedinho aqui, pessoal, todo domingo cedinho eu estou aqui. Eu queria que quando você chegasse aqui, de ver aquele sorriso no seu rosto, aquela alegria estampada,
contagiante, que você sai, e se você encontra com o seu vizinho, você sai cantando. Sabe cantar? Não sabe cantar? Canta desafinado mesmo. Sai cantando, sai assobiando. O seu vizinho pergunta: onde você vai essa hora com tanta alegria? Eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor, eu vou lá adorar o meu Senhor, eu vou encontrar com meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram: está na hora de ir. Ensina o seu filho, quando você acorda: fulaninho, acorda aí, está na hora de ir para a casa do Senhor. Ele dá um pulo e sai e vai tomar banho, porque ele: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora sabe o que o seu faz? Ele fala assim: não acredito, já está na hora, já. Agora sabe o que ele faz assim? Provavelmente porque ele já viu você fazer assim. Não acredito que já despertou o relógio. Nossa. Agora tem que ir para a igreja. O único dia que eu podia acordar mais tarde, agora tem que ir lá. Aí o pessoal vem com aquela sugestão: pastor, quando nós mudamos para cá, sugestões vieram um monte. Pastor, vamos fazer um culto às 3 da tarde, que já fazia escola dominical e engata com o culto, assim, porque para ir de manhã, depois voltar, para ir à tarde, é longe. Tem um punhado de igreja por aí que está fazendo isso, está emendando num horário só, para sobrar mais tempo, para fazer o quê? Para assistir televisão, para assistir Faustão, sei lá, para assistir o Esporte Espetacular, para assistir Globo Rural, sei lá para que é, para dormir, assistir corrida, eu não sei. São coisas que trazem prazer, e você não entendeu isso aqui. Isso está trazendo mais prazer para você do que vir na casa do Senhor. Você não sabe, você precisa resgata isso aqui. Irmãos, eu vou confessar um pecado para vocês, de púlpito agora de noite. Eu sou um adicto. Você não entendeu, né? Então eu vou traduzir em nota de R$1. Eu sou um viciado. Você sabia? Eu sou um viciado na casa do Senhor, porque eu venho aqui toda semana. Todo dia eu estou aqui nesse lugar. E eu queria que você tivesse também. Pergunta para o pessoal que trabalha aqui comigo, os outros pastores, como é que eu chego aqui. Agora, de novo, esse lugar aqui não é a casa do Senhor. Mas quando eu chego aqui nesse lugar, a minha cabeça pensa, pessoal, o que acontece aqui todo o tempo que nós estamos juntos aqui. Então eu não vejo a hora de chegar o domingo quando vocês vão estar aqui. E juntos nós vamos adorar nosso Deus. Resgate isso aqui. O peregrino não via a hora de chegar em Jerusalém. Os pés dele chegaram lá. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Que era para eles a cidade do Senhor. Quando você bota os pés aqui dentro, chegamos no quilômetro 11, sabe por quê? Daqui a pouco, a palavra do Senhor vai sair, a palavra do Senhor que traz esperança, que traz resposta, a palavra do Senhor que consola, ela vai ser proclamada nesse lugar, ela vai ser explanada nesse lugar. Haverá esperança para a maneira que eu estou chegando aqui nesse lugar. Eu tenho vontade de estar aqui. Alguns de vocês, quando a coisa está feia, você fica em casa. Está errado. Está feio, vem para cá, porque aqui tem solução para você. Lute contra isso. Tenha a alegria de estar aqui. Porque aqui é o lugar de refúgio, aqui é o lugar de restauração, aqui é o lugar de comunhão, aqui é o lugar de esperança, aqui é o lugar que foi separado para que o Senhor se manifeste de uma forma diferente, porque o corpo está reunido. Esse é o lugar. Segundo, o lugar de segurança do peregrino. Versículos 3 a 5. Jerusalém está construída como uma cidade compacta. Esse é nos dias de Davi. Era uma cidade pequena, que ele construiu, depois ela foi expandindo, era uma cidade estreita, e ao longo dos séculos, das décadas, ela foi se expandindo até ser o território que ela ficou maior, e hoje, como ela é.
Uma cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, por que temos a alegria de vir para cá? A gente vem para cá para agradecer o Senhor. Você tem coisa para agradecer ao Senhor? Agradecer, render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então nós temos a Jerusalém do Velho Testamento. Aí nós temos a Jerusalém no Novo Testamento, que é um símbolo da igreja. Vai comigo para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos 22 a 24 e 28 e 29. Hebreus 12. O autor de Hebreus está escrevendo: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E nós aguardamos a Jerusalém celestial. Ainda no livro de Hebreus, se você está lá comigo, no capítulo 11, versículo 10, porque ele está falando a respeito dos patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então a gente vem para cá, com alegria, já treinando, para quando formos para Jerusalém celestial. Mas não vai ser maravilhoso aquele dia? Apocalipse capítulo 21, João fala a respeito dessa cidade, versículos 11 a 14. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. A cidade é quadrangular, versículo 16, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. 12.000 estádios, você multiplica por... Não, 12.000 estádios, eu não vou lembrar o estádio aqui, eu estava lembrando do côvado aqui. 12.000 estádios, cerca de 2.200 quilômetros cada lado. 2.200 quilômetros assim, 2.200 quilômetros assim e 2.200 quilômetros assim. Uma pirâmide que vai descer e ficar sobre a Jerusalém da terra, que vai cobrir muito mais do que a Jerusalém da terra, que é 2.200 quilômetros. Esse é o nosso lugar de habitação.
Cidade de justiça, o salmista está dizendo. Estamos terminando. Cidade de justiça. Versículo 5, lá estão os tronos de justiça. Quando nós vimos o Melquisedeque, ele diz que Melquisedeque era rei de Salém. Você não precisa ir, mas eu vou. Em Hebreus 7, versículo 1, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém. Por quê? Porque Melquisedeque, este nome deste rei, é uma palavra composta de duas outras palavras. Melec, que é rei, e Tzedequenu, que é justiça. Então é Melquisedeque. Ele é rei de justiça e também rei de paz. Este é o lugar de segurança, o lugar de paz. E finalmente, versículos 6 a 9, o apelo do peregrino. Então o peregrino chegava em Jerusalém, depois de sair de lugares distantes no mundo de então, né? Não somente na Palestina, porque estavam espalhados depois do cativeiro babilônico. E então eles chegam em Jerusalém, e quando eles chegam naquele lugar, eles ficam imaginando aquele lugar. E eles não querem que aquele lugar deixe de existir. Porque é o lugar de segurança, é a casa do Senhor. Então ele diz: orai pela paz em Jerusalém. Aqui é um trocadilho, na verdade. Porque Jerusalém é Jerusalém, que é paz. Então, quando ele diz orai pela paz de Jerusalém, ele está fazendo um trocadilho numa redundância. Sejam prósperos os que te amam. A paz, guarde aí, é o sintoma da ausência de pecado. Agora presta atenção vocês, porque eu vou desmontar uma coisa que acontece aqui. Muitos de vocês que têm este hábito que não tem base na Escritura. A paz é o sintoma da ausência de pecado. Então, quando nós somos convertidos ao Senhor, nós temos paz com Deus. E quando temos nossos pecados confessados, nós temos a paz de Deus. Agora, o que ela não é? Avisa aos navegantes. Não é um estado de tranquilidade subjetiva para se tomar decisões que muitas vezes estão em desacordo com a palavra. Isso é comum entre os crentes. Eu vou fazer tal coisa porque meu coração está em paz. Eu estou em paz e por isso eu vou fazer. Então ele entende que paz é um estado de tranquilidade que dá segurança para ele tomar uma decisão. E muitas das vezes essa decisão é contra a Escritura. Como que pode estar em paz? Porque esse não é termômetro para tomar decisões. A paz é um sintoma de ausência de pecado. Você está com paz? Então o seu coração está esquadrinhado, está confessado, você está em paz. Não está turbulento. Quer tomar decisões? Vem para a Escritura, para saber se a decisão que você vai tomar tem apoio da Escritura. E só. E algumas vezes, quando você vira o que a Escritura diz, o seu coração tenderá a ficar turbulento, porque o pecado vai querer se alojar. Então você trata o pecado, e de novo, o sintoma da ausência do pecado, a paz volta. Você acha que quando o Senhor me chamou para cá, eu já tinha dito para ele que eu vinha, mas você pensa que é uma situação simples, você larga um lugar, larga uma profissão e tal, e você vem, e porque eu tinha paz. Eu vim porque eu tinha certeza. E a certeza tem a ver com fé.
O coração estava apertadinho. Mas o coração estava esquadrinhado. Não havia nada que impedisse. E assim nós viemos. E assim você pode tomar decisões. Então, a paz significa a aprovação de Deus. Veja o versículo 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. O que o peregrino está pedindo? Paz em Jerusalém. Por quê? Porque quando houver paz em Jerusalém, o Senhor está satisfeito. Quando o Senhor não está satisfeito porque há pecado no meio do povo, não há paz em Jerusalém. Você sabe por que não há paz em Jerusalém? Pelo óbvio. O fato de eles não estarem em guerra nesse momento não significa que tem paz em Jerusalém. Porque não há paz no coração dos líderes. Eles não dormem em paz. Porque só dorme em paz aquele que pertence ao Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. O bem da cidade era a santidade dos seus habitantes. Versículo 9. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscai o teu bem. Então o bem aqui é a santidade dos seus habitantes, a começar pelo rei, porque dessa forma eles teriam a certeza da presença constante do Senhor. E eu termino lendo junto com você junto comigo, Ezequiel capítulo 10. Porque Israel presenciou algo triste. Aí você vai entender o que os peregrinos pediam, paz em Jerusalém. Capítulo 10, versículo 4. Então aqui no Velho Testamento havia o templo e no Santo do Santo estava a arca e estava a presença do Senhor, a fumaça, a glória do Senhor habitava naquele lugar. Encheu o templo, né? Quando Salomão construiu o templo, o texto diz que a glória do Senhor desceu, encheu o templo. Versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. Havia a arca, querubim, e em cima do querubim estava a glória do Senhor. Sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Irmãos, aqui começava a tragédia da cidade de Jerusalém. Porque antes de Jerusalém ser destruída por Ezequiel, na época de Ezequiel, Ezequiel teve esta visão. A glória do Senhor deixou o Santo do Santo e ela foi lá para a porta do templo. Ela deixou o seu lugar. Veja o versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. O texto aqui que nós não lemos, ele fala que os querubins estavam se movendo e junto com os querubins, os seres viventes, ela estava saindo. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra. À minha vista, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Então eles foram para o muro da cidade, lá na porta oriental. Você está vendo? Saiu do Santo do Santo, foi para a porta do templo, da porta do templo foi para cima do muro, e depois ela simplesmente subiu e sumiu. A glória de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor abandonou o povo de Israel. Agora a cidade estava à mercê do inimigo entrar e destruir aquela cidade. Davi tinha um amor por aquele lugar, porque era a casa do Senhor. Uma alegria sem fim. E o meu desafio para você, a minha oração, tem sido que você, hoje à noite, comece a pensar.
Qual tem sido a minha atitude, o meu coração, para vir para esse lugar? Porque aqui, irmãos, não é para mim, tá bom? Não é para mim. É uma coisa entre você e o Senhor. Mas há certas coisas que não combinam. Peça para o Senhor a graça de resgatar essa alegria de estar na casa do Senhor. E não fique influenciado por esse pensamento que tem por aí, que você pode estar em qualquer lugar, adorando o Senhor, que é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa. Aquela conversinha de que onde tiver 2 ou 3 reunidos meu nome, eu estou no meio deles, pessoal, é um versículo bíblico que não tem nada a ver com ajuntamento de crente. Aquilo é disciplina. É disciplina. A igreja do Senhor se reúne para cumprir as ordenanças do Senhor, viver em comunhão, debaixo do pastor e dos pastores que o Senhor colocou naquele lugar. Isso é igreja local. E é onde o Senhor se manifesta coletivamente e nos abençoa e nos instrui. Por isso temos que ter alegria por fazer parte disso. Que o Senhor mova o seu coração. E que você, se não tem tido essa atitude, peça ao Senhor e trabalhe com seus filhos. Para dizer para eles, olha, papai tem falhado em não ir para casa, ir para a igreja ou para o quilômetro 11, para onde você quer que chamar, com alegria. Eu tenho tido outras alegrias maiores do que ir para lá. E peço ao Senhor a graça para recuperar essa alegria. Para a glória do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Bendito Deus. A tua palavra tem sido explanada. Nós temos refletido. E temos visto o exemplo do teu servo do passado. Pai, nós queremos essa alegria no nosso coração. Move os teus filhos aqui nesta noite, para que eles possam se colocar diante do Senhor. E reconhecer que tantas vezes eles têm vindo aqui de maneira tão automática, tão sem sentido muitas vezes. Porque não tem opções? E outros que têm deixado de estar aqui porque tem tantas opções. Que o teu Santo Espírito possa queimar no coração deles e eles possam entender que nós somos o teu povo. E que não pode haver alegria maior do que desejar e estar reunido com o teu corpo quando o teu corpo está reunido. Que quando formos lembrados dessa possibilidade, o nosso coração se encha de alegria e nós possamos dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado. Obrigado porque este lugar é um lugar de segurança para nós. Neste mundo, este é o lugar. Este é o corpo que nos protege. Obrigado porque nós temos a tua promessa de que um dia habitaremos na Jerusalém Celestial com o Senhor para sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.